Olá, pessoal! Prosseguindo na nossa jornada, hoje nós vamos tratar dos pilares de proteção no planejamento patrimonial familiar. No nosso entendimento, 3 são os pilares de proteção no planejamento da família, no planejamento patrimonial da família. E esses pilares, eles são sustentados sobre uma base muito sólida, que é a base da doação com cláusula de reserva de usufruto. Então, a doação que nós fazemos das cotas sociais para os nossos filhos, por conta dessa sociedade que nós criamos, para concentrar a riqueza da família, promovemos mais adiante, num momento muito correto e oportuno, nós vamos tratar num outro encontro, nós promovemos primeiro a transmissão desse patrimônio todo para essa sociedade que vai concentrar o patrimônio e os bens e a riqueza da família. Feita essa transmissão, mais adiante, num outro momento, nós vamos transmitir esses bens aos nossos filhos através de doação de cotas sociais. E quando a gente faz a doação de cotas sociais, nós fazemos essas doações com um gravame muito importante em benefício dos pais, que é o gravame de usufruto vitalício. Então, nós constituímos essa sociedade, fazemos a doação dessas cotas sociais para os nossos filhos, através desse movimento, nós clausulamos essas cotas com o gravame de usufruto. Então, o usufruto, ele vai, na verdade, proteger os pais, porque vai reverter em favor dos pais todos os frutos que aquele patrimônio gera. Normalmente são imóveis que são levados para alocação numa outra sociedade, em outro momento também, que falaremos oportunamente. E nós fazemos essa doação e além de fazermos a doação com o gravame, nós ainda optamos por essa doação de instituir mais 3 outros pilares. Quais seriam eles? Seria constituir a sociedade, fazer a doação, reservar o usufruto para os pais e gravar, num primeiro momento, essas cotas com cláusula de incomunicabilidade. O que significa isso? Significa que não importa qual regime de casamento que os nossos filhos optem, no presente, no futuro, ou que se tenham feito opção anterior, essas cotas gravadas com essa cláusula da incomunicabilidade vai impedir que esse patrimônio se comunique com os maridos, as esposas dos nossos filhos, seja qualquer que tenha sido o regime de casamento escolhido por eles. Além da inalienabilidade, nós também clausulamos essas cotas com um outro gravame de inalienabilidade. Então, já passamos a incomunicabilidade, agora gravamos com inalienabilidade. Que significa? Que esse imóvel ele fica declarado inalienável, o do proprietário, que são os nossos filhos, que receberam essas cotas sem usufruto, então sem todos os direitos de propriedade plena, eles receberam essas cotas como nuproprietários, e na qualidade de nuproprietários eles precisam respeitar o usufruto que foi instituído, a cláusula de incomunicabilidade que foi imposta, agora a cláusula de inalienabilidade, que protege esse patrimônio contra mal-sucedidos econômicos, empresariais, dos filhos, até mesmo dos pais, porque a partir do momento em que a sociedade foi constituída nessa saúde financeira da família, esse bem fica protegido, tá bom? Além da incomunicabilidade e da inalienabilidade, nós ainda gravamos a cláusula com
Outra restrição, a impenhorabilidade. Essa impenhorabilidade, o Código Civil prevê no artigo 833 que são impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário, não sujeitos à execução. Então, se eles são impenhoráveis, eles não podem responder por dívida em execução. Então, a execução, se surgir depois da constituição desse planejamento, não vai alcançar esse patrimônio que está protegido dentro dessa sociedade que serve de cofre, é como um cofre para essa família. Então, a impenhorabilidade é cláusula que cria um ambiente em que esse bem jamais poderá ser penhorado. E não está previsto no 979 do Código Civil, mesmo assim, ele recebe publicidade, porque a impenhorabilidade ela precisa de estar expressa no contrato social. Ou melhor, eu sugiro para os meus clientes que todas essas cláusulas de gravame que são impostas nas cotas que são doadas aos filhos, quando é feito essa sociedade, e nessa sociedade é feito o planejamento sucessório dentro dessa sociedade, eu sugiro e coloco no contrato social expressamente todas essas cláusulas. Cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, a cláusula de usufruto, a cláusula de impenhorabilidade. Então, isso faz com que o patrimônio fique todo protegido, e essa proteção, como ela está completamente transparente no contrato social, e esse contrato social é levado para a junta comercial, lá na junta comercial é dada, então, a publicidade do ato. Então, essa publicidade faz com que esse ato seja juridicamente perfeito e acabado, tá bom? Então, apenas lembrando, o usufruto sobre imóveis precisa ser registrado no cartório de registro de imóveis, mas o usufruto sobre cotas sociais, porque são bens móveis, cotas não são bens imóveis, não precisa ser levado para o cartório de registro de imóveis. E isso é uma autorização também do Código Civil, no artigo 1391, que está escrito assim, olha, o usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório de registro de imóveis. Então, o usufruto de imóveis precisa ser levado a registro no cartório de registro de imóveis, por conta da obrigatoriedade do disposto no artigo 1391 do Código Civil. Mas o usufruto sobre cotas sociais, basta depositar o contrato social lá na junta comercial, tá bom? E aí está dada a publicidade desse gravame. Então, a segurança recomendada é constar no contrato social as restrições acima para comprovar a publicidade que estará presente neste ato que foi depositado na junta comercial da sua cidade, tá? Algumas procuradorias municipais estão exigindo o ITBI pela outorga, porque quando eu levo o patrimônio todo da família para dentro de uma sociedade, se o casal tiver casado sob o regime da comunhão total de bens, eu preciso constituir essa sociedade por dois formatos. Ou eu levo a sociedade, ou eu levo todos os imóveis em nome de um único, ou o homem ou a mulher que representa o casal, ou seja, todos os bens vão ser levados para essa sociedade em nome do marido ou da mulher. O outro parceiro, lá o outro companheiro, pode atuar na figura de administrador, né? Mas o sócio é um único sócio, uma sociedade limitada unipessoal, e essa sociedade é representada ou pelo marido ou pela mulher, exatamente pela proibição de casados na comunhão total de bens
serem sócios, não pode. Mas também eu posso constituir essa sociedade com os dois, o casal, em condomínio, porque eles são casados, sim, no regime da comunhão total de bens, mas tem cidades e tem municípios e tem tribunais e a justiça tem entendido que na qualidade de casados na comunhão total de bens, eles podem participar da sociedade em condomínio, ou seja, os dois representam aquele patrimônio total. Então, eles são donos, cada um é dono da totalidade. Por quê? É um condomínio, também é uma possibilidade, tá? Então, é preciso de seguir pelo caminho que for mais confortável para a família. Melhor pesquisar na jurisprudência do seu estado, na jurisprudência da sua cidade, como tem sido o entendimento dos juízes, dos tribunais, para escolher se abre uma sociedade unipessoal, quando o casamento daqueles pais for pelo regime da comunhão total de bens, ou se abre essa sociedade em condomínio de cotas. Por quê? Porque a sociedade na verdade, um condomínio da riqueza. O casal que é casado sob o regime da comunhão total de bens é condômino. Eles são condôminos porque o patrimônio é dos dois, tá? Então, por fim, deve ser expresso no contrato social, nessa empresa que nós depositamos toda a riqueza da família, as restrições da doação dessas cotas, as restrições que são, na verdade, usufruto em favor dos pais, a incomunicabilidade, inalienabilidade e empenhorabilidade, protegendo os filhos, que deve ser levado a registro na junta comercial. Isso precisa ser dada publicidade para o ato. Então, retomando, o nosso tema de hoje foi pilares de proteção no planejamento patrimonial da família, e os pilares são constituídos e são implementados sobre uma base sólida, a base da doação das cotas com reserva de usufruto em favor dos pais. Se você acha que isso é importante, que tem relevância, que é de interesse, pode ser de interesse de um amigo, de outra família, enfim, dê seu like, compartilhe para que o YouTube entenda que é relevante e que distribua essa informação para mais pessoas, tá bom? Obrigada, até a próxima, pessoal!